Queridos e amados, Deus abençoe, que a graça e a paz vos sejam acrescentadas. Pastor Elias Barbosa, estou passando aqui com saudações de paz e para nós continuarmos, uma reflexão da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. Nós estamos aqui na parte 2 do estudo sobre padrões nas rebeliões e as características aí do divisor, daqueles que processam e propagam divisões, desuniões e rebeliões, enfim. Eu espero que a parte 1 já tenha te ajudado muito, tá? Eu espero que a parte 1 já tenha, apesar que ainda não foi concluído, mas eu espero que a parte 1 já tenha elucidado a sua mente, iluminado a tua mente, porque se a gente só focar no que os espias estão falando, a gente acredita nos espias. É ou não? Se a gente só focar no discurso de Coreia, Abirão e Datã, a gente compra. É ou não é? Se a gente só focar, no que Absalão está contando, a gente acredita. É ou não é? Então eu espero que essa primeira aula, que eu citei esses 3 casos, já tenham te ajudado, te elucidado a mente. Espero eu em Cristo, que escamas, se estavam nos seus olhos, tenham caído e você tenha visto a situação de fato como ela é. Amém? Então vamos continuar aqui nesse estudo maravilhoso da palavra do Senhor. Eu contei 3 casos bíblicos, agora eu vou para o 4º caso, que é o clássico, Falar de divisor, sutileza, manipulação, rebelião, traição e não falar de Judas Iscariotes, não tem como, Então eu quero dar um temazinho aqui também, um temazinho, que é a traição íntima. A de Judas é uma traição íntima. Veja para você ver, Judas é um dos 12 discípulos, obviamente, você sabe disso, traz Jesus por 30 moedas de prata e na hora que vai entregar ainda dá um beijo. Eu falo com você, olha, eu já quero até dar glória a Deus, Nota para você ver que o primeiro padrão, Judas traz Jesus e entrega Jesus com um beijo. O que Absalão fazia lá com o pessoal? Beijava. Eu tô te dizendo, gente que trai, gente que divide, é bajulador. Você não vê essa pessoa em confronto, você vê essa pessoa beijando, abraçando, porque é o carinho que valida, não é verdade? Então, olha para você ver outro detalhe aqui na história de Judas. Essa rebelião, essa divisão, ela vem de dentro, é próxima, é de uma pessoa de confiança. Sabe, Judas Iscariotes, ele explora a posição que ele está para agir contra Jesus. Pessoa que não tem influência, pessoa que não está próxima, dificilmente ele vai fazer alguma coisa. Mas ele usa a posição que ele tem para se fortalecer e fazer a traição, ou a divisão, ou a rebelião, porque está tudo interligado, É tudo, eu vou mudando as palavras aqui, falando às vezes sinônimos, mas está tudo interligado, você sabe. Ele usa a posição que ele tem para trair. E geralmente, as traições, as divisões, é de pessoa próxima, é de pessoa que você confia, é de pessoa que você investiu. São de pessoas que você tem por autoestima. Vamos voltar lá atrás? Padrão. Os 10 espias
Quem que é os 10 espias? Foram levantados 12 espias, ou 12 líderes. Não são 12 pessoas sem importância. É um líder para cada tribo. Olha da onde que veio o motim. 12 líderes, de 10 líderes, né? Porque Josué e Caleb foram a favor. Mas 10 líderes, não é pessoa banal. Não são pessoas banais. Não são pessoas irrelevantes. É gente que foi dado confiança. É pessoa próxima. Olha lá, Coreia, Abirão e Datã. Olha lá os 250. É 250 príncipe. 250 líder. É gente de autoestima. Olha lá o caso de Absalão, ó, padrão. Tá vendo que o padrão não se repete? Olha o caso de Absalão. É filho de Davi. Olha o padrão se repetindo. Olha quem que vai fazer agora? Judas, um dos 12. Discípulo escolhido. Jesus tinha confiança. É pessoa próxima que usa do cargo que ela tem. E você notou que Judas, ele não declara, ó, tô falando de padrão. Você tá ligado aí? Tá ligado? Já começamos aqui, tá prestando atenção? Judas não declara abertamente, publicamente. Repara isso nos evangelhos. Em nenhum momento Judas declara publicamente, abertamente a sua posição. Você já viu Judas chegando lá para os discípulos? Você já viu Judas chegando para os discípulos e falando assim, ó, o negócio é o seguinte, vou dar real para vocês, eu vou trair Jesus, eu vou entregar Jesus. Você já viu Judas fazendo isso? Ele não declara publicamente, ele vai em secreto. Tá vendo o padrão? Irmão, isso aqui é muito claro, viu? Isso aqui é muito claro. Eu não estou aqui fazendo malabarismo com a Bíblia. Não, tá muito claro. Isso é padrão em todos os divisores, rebelião, gente insubmissa. É o mesmo padrão. Não põe a cara. Ele manipula, ele trai em secreto. Judas, quando Jesus dá o bocado molhado para o infeliz, ele não fala que ele é o traidor. Ele não fala. Ele fica em secreto. Judas, ele sai na calada da noite, encontra com os líderes religiosos lá em segredo, né? Isso está em Mateus 26, 14 e 15, Mateus 26, 14 e 15. Ou seja, ele encontra lá com os líderes, com os sacerdotes e tal. Nenhum discípulo suspeita, nenhum discípulo sabe. E quando Jesus é preso, né, que ele beija lá, entrega a Jesus, você pode reparar no texto, Judas não lidera a multidão, não. Irmão, lê o texto. Se você está em casa, abre aí e lê. Se você não está em casa, quando você chegar, tu lê. Lê o texto, vê se Judas está liderando a multidão. Vê se Judas está puxando o motim. Vê se Judas está do lado lá puxando a galera. A Bíblia diz que ele se afasta, deixando que aquele povo ali cumpra o plano que ele arquitetou no privado com os sacerdotes. Isso é a manipulação de Judas. Essa é a manipulação do divisor. Essa é a manipulação do rebelde. Ele trama em secreto, ele não expõe, ele não bate de frente, ele não fala. Você não vê Judas conversando com Jesus na mesa. Olha, eu estou com a minha fé abalada, eu não estou concordando com isso, com aquilo, o senhor toda hora está falando aí que vai morrer, como assim o senhor vai morrer? Não, você não vê Judas falando. Mas no secreto ele manipula, planeja, age, recebe o pagamento, e na hora que o pessoal chega, Judas beija, entrega, e acabou, ele se afasta, ele vai embora. Ele não lidera a multidão, ele não fica do lado ali de quem está prendendo Jesus, ele não entra do lado do rebelde. Esse é o papel que o divisor, que o rebelde faz. Ele mina em privado, ele envenena em privado, ele fermenta no privado. Publicamente, o que ele faz? Ele beija. Olha o padrão, irmão.
que eu falei com você? Publicamente, Absalão mostrava submissão. Publicamente, Absalão mostrava espiritualidade. Mas em privado, o que ele estava fazendo? Organizando a divisão, a rebelião. É essa a estratégia. Tá vendo que é um padrão que se repete? Isso é padrão. É por isso que eu gravei o outro Spotify, a parte 1, e eu tô gravando aqui a parte 2, e não se assuste se alguém um dia aparecer para você e falar assim, isso aí o pastor deve estar jogando indireta para alguém. Não tô não, irmão. É porque o padrão se repete. Aí tem gente que pode estar fazendo exatamente, pode estar sendo, né, um divisor, um insubmisso, tudo mais. Aí vai parecer que eu estou jogando direta para o cara, mas eu estou lendo o texto bíblico. Eu estou lendo o texto bíblico. Mas é porque o padrão é o mesmo. O padrão do rebelde, o padrão do insubmisso, o padrão do divisor, o padrão, esse tipo de pessoa tem um padrão. É a mesma coisa em todos os casos. São pessoas que no privado vendem Jesus por 30 moedas, mas em público beija. São pessoas que em público dobram o joelho na frente de Davi, aí Absalão. Em público pede obediência se pode ir em Hebron. Em público fala que vai sacrificar, mas em privado manda mensageiro para preparar o motim. Em privado, ele trama contra o pai. É o mesmo padrão, irmãos. A proximidade de pessoas não garante lealdade. Sabia? A proximidade não garante lealdade. O traidor usa a confiança como arma. Você confia nele, cara. Você confia. Você coloca a pessoa num lugar de estima. Tinha multidões de 15 a 25 mil pessoas que seguiam Jesus. Jesus escolheu 12. Um dos 12 era o raio do Judas Iscariote, né? Porque o outro é benção. Um dos 12 era o Judas Iscariote. Olha para você ver. Você põe a pessoa em alta estima, num lugar de confiança. E ele usa essa confiança como arma. Ele usa essa posição como arma. Ele usa porque proximidade não garante lealdade. Judas é o tipo de rebelde que evita exposição. Ele manda os outros. São pessoas que se aproximam para ganhar confiança. Trabalha nos bastidores para dividir, para destruir. Muito cuidado. Muito cuidado. Será que você já viu algum Judas? Será que você já viu algum padrão desse aí se repetindo perto de você? Faça atenção. Vamos para o quinto ponto? Agora nós vamos falar aqui da primeira das... A primeira das rebeliões. A primeira... O pai das divisões, tá? Você que gosta de divisão, contenda, rebelião, essas coisas, agora eu vou citar aqui o pai, o autor delas, que é o orgulho, a soberba, que é Lúcifer, e a rebelião no céu. Nós vamos pegar textos aqui como Isaías 14, do 12 ao 15, Ezequiel 28, do 12 ao 17. Tem uma certa interpretação ou interpretações nesse texto, tá? Isso aqui eu vou deixar, eu imagino que alguns saibam, que tem duas formas de interpretar esses textos, que são, né? Pegar de forma literal, que é falar que é para o rei de Babilônia, para o rei de Tiro, e não para se declarar, né, do anjo que estava no céu e tudo mais. Porém a leitura, eu considero assim, a leitura bíblica se torna um pouco mais completa quando você entende que esse texto, além de ser para os reis,
pode ser usado de uma maneira aí simbólica, espiritual, para se definir ao que aconteceu no céu, né? Você vai ver parecido aí o Apocalipse 12, versículo 4, né? Apocalipse 12, versículo 4, dá uma certa alusão disso aí que nós estamos falando. E olha para você ver, essa primeira, né, dessas rebeliões, a primeira rebelião, ou a primeira divisão, ou o primeiro motim, chame do jeito que você quiser, chame do jeito que você quiser, nasce de um desejo de usurpar a autoridade de Deus. E o rebelde, no caso Lúcifer, ele se vê igual ou superior a Deus. Olha para você ver. Você já notou que Lúcifer, ele não confronta diretamente a Deus? Já percebeu isso? O anjo não confronta diretamente a Deus. Segundo esses textos lá de Isaías 14, 13, é uma narrativa, né, implícita, alegórica, você vê o anjo falando assim, olha, eu subirei acima das estrelas de Deus. Ele não proclama, eu vou rebelar, ó, eu vou causar uma rebelião, e eu vou mandar e tudo mais. É como se ele estivesse agindo com uma justificação, com uma justificativa, né? É uma ambição justificada. Hoje ele seria o tipo de pessoa, hoje, né, o anjo seria o tipo de pessoa que fala assim, olha, eu não estou desafiando ninguém, eu só quero o meu lugar. Eu não estou indo contra Deus. Olha como é que eu vou falando e vai fazendo sentido aí para você. Ó. Essa rebelião de Lúcifer é como se fosse hoje a pessoa que falava assim, olha, eu não estou desafiando ninguém, eu não estou indo contra ninguém, né? Eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum, eu só estou querendo o meu lugar, eu só estou querendo a minha posição. Só que é o que eu estou te falando desde a primeira aula. Para de escutar o discurso. Porque no discurso, todo político é honesto. E no discurso eleitoral, meu amigo, os próximos 4 anos, se aquele sujeito que está discursando ganhar, vai ser os 4 anos do céu na terra. Para de escutar discurso. Para de escutar discurso. No discurso do divisor, do rebelde, do que planta contenda, tem até sentido, tem até lógica. Você dá até razão para o sujeito. Ele manipula os anjos a se rebelar, envenena o coração deles, entendemos assim, né? E olha para você ver, ele instiga esses anjos. E todo mundo que segue ele entra na reta do juízo. É ou não é? Todo mundo que seguiu entrou na reta do juízo. O orgulho do anjo é a raiz dessa rebelião. Mas é sempre disfarçado de autossuficiência. É o divisor plantando ideias nos outros, mas evita que ele seja o único responsabilizado. Você vê, você não vê Lúcifer falando assim, não, é eu que saí com essas ideias, pode punir só a mim. Não vê. É ele a ter essa parte que entra no chicote. Você não vê ele falando assim, não, só eu, desculpa, foi não. Ele entra com a ideia, entra com veneno, entra com motim e ele não se responsabiliza. Ele deixa todo mundo cair junto. Cuidado com pessoas que são movidas por ego. O que é movidas por ego? É a pessoa que quer estar em lugar de destaque, que ela considera destaque, né? Porque destaque no Evangelho é sofrer por Cristo. Destaque no Evangelho é padecer por Cristo. Né? Destaque no Evangelho não é foto no cartaz. Destaque no Evangelho não é microfone na mão. Destaque no Evangelho não é você estar discursando diante de uma plateia. Destaque no Evangelho é sofrer por amor de Cristo. Ser honrado no Evangelho é padecer por amor a Cristo. Cuidado. Cuidado com pessoas que são movidas por ego.
instiga divisões em equipe, em igreja. Cuidado, cuidado. Sexto ponto. Eu quero falar aqui, e eu já estou também caminhando para a conclusão, tá, irmãos? Eu quero falar sobre esses padrões que eu falei na primeira aula, falei aqui agora um pouco. Eu quero falar sobre esses padrões universais. Isso aqui é padrão universal das rebeliões bíblicas e até o dia de hoje. Primeiro ponto, sutileza inicial. Quiser anotar, pode anotar, hein? Isso aqui é padrão universal de rebelião, mas com base na Bíblia, lógico. Sutileza inicial. Todas as rebeliões, irmãos, que nós falamos aqui, começa com uma semente pequena. Todas as rebeliões começam com uma semente pequena. Em Números 13 foi uma dúvida. Em Números 16 foi uma crítica ali, ó, velada, uma crítica em off, né? Em 2 Samuel 15, um gesto de empatia. Toda rebelião, divisão, começa com uma sementinha, começa com um comentário. Mas não é um comentário exposto, rasgado. Não, a real intenção não é colocada. Por isso que eu estou dizendo que é uma semente pequenininha. Por isso que eu estou dizendo, é uma semente pequenininha. Porque não tinha como colocar, não tinha como falar. Entendeu? Então toda rebelião e divisão começa com uma semente pequena. Uma dúvida, uma crítica velada, um gesto de empatia. É assim, começa com uma coisinha que parece inofensivo. Parece até bom, né? Mas é ali que começa. Outro padrão universal dessas rebeliões que eu citei aqui. O uso da retórica, o discurso. O uso da retórica, o discurso, o que está sendo falado. Todo rebelde usa palavra persuasiva. Ó, vou falar de novo, tá? Todo rebelde usa a palavra persuasiva para te convencer. Apela para a justiça, né? É o caso de Coré. Apela para a justiça. Apela para a compaixão, é o caso de Absalão. Eu sinto a dor de vocês. Olha, abraça, beija. Olha que palavra persuasiva. A lealdade, no caso de Judas. Lealdade, não, estou contigo, eu sou seu discípulo. Jamais. Toda rebelião, divisão, tem o uso da retórica. O discurso é bom, mas não é esse discurso que é o real sentimento. Outro padrão universal. Toda rebelião ou divisão, ou pessoa que semeia contenda, ou pessoa que semeia ali alguma discórdia, enfim, como você queira chamar. Todo divisor, ele vai explorar uma fraqueza do povo. Todo. No caso de Números 13 e 14, explorou o medo. Ó, é gigante, hein? Ó, e os caras é forte. E a cidade, fortaleza. Explorou o medo, pegou o medo de todo mundo. No caso de Coré, foi ambição. Como é que vocês estão acima da congregação dos santos? Todos nós somos santos, todos nós deveríamos estar aí diante do altar ministrando. Explorou a ambição dos homens. Os homens que estavam lá só servindo, falou assim, rapaz, é mesmo, hein? Rapaz, é mesmo, nós podíamos estar no mesmo patamar que esse povo aí, né? Para que nós estamos obedecendo eles mesmo? Para que nós estamos aqui como servindo? Não, é nós que tem que estar lá como sacerdote. Explorou a ambição, é o discurso de Coré. Estou te falando que todo rebelde, toda pessoa insubmissa, que semeia divisão, que forma motim, ele explora uma fraqueza humana, uma fraqueza do povo.
Nos espias, eles exploraram o medo. Coré explorou a ambição. No caso de Judas Iscariote, explorou a ganância. Te dou 30 moedas de prata. O cara, rapaz, só vamos. E essas fraquezas humanas, elas são exploradas. Você sabe para que ela? Você sabe por que o divisor ele explora fraqueza humana? O divisor explora a fraqueza humana porque quanto mais ele vai explorando essas fraquezas, mais aliado ele vai ganhando. Mais aliados ele vai ganhando. Pode perceber. Se o divisor, ou se o semeador de contendas, irmão, guarde isso que eu estou te falando. Se o divisor, ou o semeador de contendas, ou rebelde, ou insubmisso, enfim, se ele achar a fraqueza certa, ele vai explorar ela. E quanto mais ele explorar essa fraqueza, mais aliado para o seu argumento, para a sua causa, para o seu palanque, ele vai juntando. Quando foi o medo, foi só aumentando gente. Quando foi a ambição, foi só aumentando gente. Quando foi aqui a ganância, foi só aumentando gente. É assim. É assim, ele explora uma fraqueza do homem. Você quer ver outro padrão aqui? Outro padrão do rebelde, das rebeldias, do submisso e tal? Fachada de piedade. Ó, vou falar de novo. Ô glória. Fachada de piedade. Praticamente todos os rebeldes se apresentam como defensores. Defensor do bem comum. Defensor da vontade de Deus. Entendeu? Defensor dos bons princípios. Defensor da unção. Defensor da igreja. Defensor mas por trás ele está defendendo os seus interesses egoístas. Ele está defendendo o seu ego, a sua ambição, o desejo de estar no poder, o desejo de estar em destaque, o desejo dele ser seguido. Porque Coré não quer estar no lugar que Arão está ministrando, é ele que quer estar ministrando. Absalão não quer estar no reino do seu pai Davi, ele quer ser o rei. Eu estou dizendo para você que todo divisor, todo rebelde, todo insubmisso, ele tem uma fachada de piedade. E você pode perceber que todo divisor e todo rebelde é vítima. Anota isso aí que eu estou te falando e coloca na porta da geladeira. Todo rebelde divisor é vítima. Vítima, coitado, uma vítima. Perseguido. Estão tentando me calar, estão tentando me matar, estão tentando me parar, estão tentando fazer isso daqui contra mim. Estão tentando. O caboquinho planta, começa a colher, quem dá a colheita é Deus, quem dá a colheita é Deus, e depois reclama que estão perseguindo. Não tem ninguém perseguindo, não tem ninguém no contra, não tem ninguém querendo calar e matar, mas o próprio Amã constrói a forca dele, a própria pessoa, ela prepara algo contra ela. Ela mesmo se derruba. E você pode perceber, todo rebelde, submisso, pessoa que manipula, porque o manipulador, o divisor, a pessoa que causa essas divisões dentro da igreja, ele tem que ganhar a sua empatia. E para ele ganhar a sua empatia, ele tem que ser vítima. Porque se ele falar que é o ego dele, se ele falar que é o eu dele, se ele falar que ele quer poder, se ele falar o que está no coração podre dele, você vai seguir ele, você vai ouvir ele? Nunca, jamais.
Mas no momento que ele se põe como vítima, aí te pega. Aí você fala, nossa, coitado, coitada. Como é que sofre? Como é que está sendo perseguida? Pode notar, irmão, eu estou falando isso porque eu estou te falando. Eu tenho 34 anos de vida, eu já vi muitos. A carinha é de piedade. Tipo de cachorro que caiu do caminhão de mudança. O tom de voz baixo, embargado. Às vezes olha para baixo, quando levanta o olho está até marejando lágrima. Se ele colocar, se Absalão falar que está indo a Hebron dar o golpe, você não vai. Mas se ele falar, vamos lá sacrificar, porque quando meu pai me exilou, olha a vítima, eu fiz uma promessa que sacrificaria ao Senhor. Olha que vítima, olha que cena. Fala a verdade, aí tu vai, aí tu vai. Vou lá com Absalão, cara. Absalão, homem de Deus. Esse é a jogada. Esse é o ponto. Irmão, falei na outra aula muitas vezes, né? Mas essa aqui eu ainda não falei, não. Vou falar a primeira vez. Acorda. Toma um café. Acorda. Joga uma água no rosto. Não seja manipulado por pessoas. Não seja manipulado com pessoas que vêm. A estratégia, eu estou te contando aqui, nessas duas aulas, biblicamente, a estratégia, filho. Eu tô rasgando a cortina, eu tô abrindo o véu, eu tô colocando aqui escancarado diante de você como que o rebelde, como que o divisor trabalha, como é que ele ganha a tua confiança. E ganha mesmo, tu cai igual um patinho, porque a pessoa faz de vítima, sempre é uma vítima, sempre está sendo perseguido. A fachada é de piedade, o exterior é espiritual, ele é muito espiritual. Isso é padrão de todo rebelde. Vamos lá, vou falar o último padrão aqui para a gente seguir. Consequências coletivas. Toda rebelião, divisão, tudo, nunca afeta apenas o cara que começou a semear o problema. O primeiro rebelde lá que começou a criar o tumulto. Nunca afeta só ele, mas afeta o povo todo. Você pode notar aí, ó, afetou o povo praticamente tudo. Praticamente não, né? Praticamente porque saiu Josué e Caleb, mas praticamente todo o povo em Números 14. Afetou a nação inteira em 2 Samuel 15. Nunca. A divisão começa com um, mas nunca afeta só ele. Afeta todos que estão perto, é coletivo. Pastor, tá, eu estou entendendo. Mas me fala aí, como é que eu conheço a pessoa hoje? Me dá umas ferramentas aí, umas táticas para mim identificar o divisor, o rebelde, o insubmisso, essa pessoa que está agindo aí nas sombras hoje, para mim não ser enganado, porque eu quero saber detectar e identificar e pular fora dessas pessoas. Então vamos lá. Primeiro, psicologia reversa. Discurso de humildade, sabe? Deus sabe, eu sou muito humilde. Irmão, quem é humilde não precisa falar. Quem é humilde não precisa dizer, a pessoa é. Meu pai falava uma frase comigo assim, Elias, quem é rico não precisa falar que é rico, ele é. Mas normalmente quem fala que é não tem. Quem é não precisa falar, ele é, acabou. Então, primeiro ponto para você identificar um divisor, um rebelde, alguém que planta contendas e divisões. Discurso de humildade, que está escondendo o quê? O que está escondendo? Esse discurso de humildade, sou muito humilde e tal, está escondendo a ambição. Está escondendo a ambição dele. Olha, eu não me importo de estar em evidência, mas se está falando que não importa, é porque importa, irmão.
Porque se não importasse de fato, não falava nada. Amém ou não? Mas se está falando que não importa, é porque importa. Abre o olho, acorda. Segunda vez que eu vou falar, né? Acorda. Se está falando que não importa, que não faz diferença, é porque faz. Porque se não fizesse, não falava. É o discurso de humildade que esconde ambição. Não, é o Coré, né? Eu não queria liderar lá no lugar de Arão, né? Mas tem sempre um mais. E você pode notar que depois desse mais, a pessoa se joga como vítima. Pode ver. Vou te dar mais um detalhe. Críticas indiretas à liderança disfarçado de preocupação. Lembra de Absalão? Isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, não. Eu estou falando com base nos textos, hein? Lembra de Absalão? Uma crítica indireta à liderança, que é Davi, mas disfarçada de preocupação. Meu pai está negligente, né? Não toma conta de nada, mas se fosse eu me preocupo com a sua causa. Ó, criticou lá e disfarçou com preocupação. É sempre assim, tem um disfarce, nunca é na cara. Outro ponto, se você estiver anotando, anota aí. Gestos de bondade que servem ao real propósito dele. Gestos de bondade. Beijos, abraços, carinho, encontros em certas casas, em certos lugares, com certas pessoas, né? Pois é. Para que isso? É igual Absalão. Por que Absalão estava dando beijo e abraço lá pro pessoal? Ele amava aquele povo? Não. Estava dentro do plano dele. Se aproximar de certas pessoas, convencer certas pessoas para pegar essas pessoas e usar no projeto dele, que era trazer divisão, que era fazer barulho. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é desvio do caráter da pessoa. É um desvio de caráter. A pessoa tem esse desvio. A pessoa quer estar no poder, no lugar, porque ele acha que aquilo é poder, sei lá o que ele pensa. O que a pessoa pensa. Ó, segundo ponto. Manipulação oculta. Ó, falei o primeiro aqui. O primeiro é psicologia reversa. O segundo ponto, manipulação oculta. Você identificar hoje. Eu quero identificar hoje. Ó, manipulação oculta. Conversa privada que muda a concepção dos outros, a percepção das pessoas. Ó, lembra dos padrões que eu citei bíblico? Que a pessoa vai andando ali pelos privados, ali fala aqui, fala ali, fala ali, fala cá? Pois é, e vai mudando a percepção de todo mundo. A pessoa não viu aquele problema, mas aí o cara vai e fala, aí a pessoa começa a ver. Aí começa a mudar a visão. Começa a mudar a visão sobre a liderança, começa a mudar a visão sobre a igreja, começa a mudar a visão sobre... Começa a mudar. Entendeu? Como é que detecta hoje? Outro ponto. É o silêncio estratégico, que quando a divisão explode, a pessoa se cala como se ela não tivesse envolvimento. Ela que armou, ela que colocou o fósforo, colocou a gasolina, fez tudo acontecer. Na hora que o trem explode, aí ele finge que não sabe de nada, fica calado. Nossa, não sei como é que aconteceu isso. Outro ponto, usa terceiros para expressar as ideias rebeldes. Do mesmo jeito que Absalão mandou mensageiro. Ó, ele usou terceiros para colocar a rebeldia no meio do povo. Esse manipulador, divisor, o rebelde, o insubmisso, esse tipo de pessoa, ele usa terceiros para divulgar as ideias dele de rebeldia. As ideias é dele, mas ele usa terceiros para poder ir lá divulgar essas ideias. Pastor, tá, tô entendendo, mas aí como é que eu combato isso? Vamos ver aqui como combater? E aqui eu já encerro, viu? Como combater esse tipo de situação, né? Esse tipo de pessoas? Como é que eu vou combater isso, pastor? Primeiro ponto. Isso é a conclusão, viu?
Como é que você vai combater tudo isso que eu falei na primeira aula e agora na segunda? Como é que você combate isso? Primeiro, é você discernir as intenções por trás das palavras e das ações. Primeiro ponto é esse. Eu acabei a última aula pedindo para que o Senhor te mostre, te revele. Sabe, tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, eu vou ler para você aqui. É Mateus 7, do 15 ao 17. Tá, anota aí, Mateus 7, do 15 ao 17. Estou te falando que o primeiro ponto para combater é você discernir as intenções que estão por detrás das palavras e das ações. Amém ou não? Então agora eu vou te dar o texto. Mateus 7, 15 ao 17. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestido de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos o conhecerão. Abre parêntese, calma. Ó, escuta aí, aumenta o volume do teu fone. Chega perto do rádio. Presta atenção. A pessoa, porque eu estou te falando que talvez você já conheceu pessoas com os padrões aqui que eu citei da Bíblia, talvez você ainda vai conhecer, ou talvez você está perto de pessoas assim atualmente. Então eu vou te dar aqui o primeiro ponto, aumenta o volume de novo do fone, chega perto do rádio, ó. Quais são os frutos? Quais são os frutos? Quais são os frutos? Qual que é o fruto dessa pessoa? Ó o texto aqui. Pelos seus frutos o conhecerão. Quais são os frutos? Está gerando divisão ou união? É uma pessoa que sempre gerou união ou sempre gerou divisão? É uma pessoa que sempre esteve envolvido em trabalhos na obra do Senhor, que não chamam atenção e não tem holofotes? Ou é uma pessoa que sempre quer estar em evidência, mas aonde não tem destaque não vai? Quais são os frutos? Tem ganhado almas? Tem orado? Não na frente dos outros, estou falando de vida de oração. Tem estudado a palavra? Tem jejuado? Quais são os frutos? Vou continuar. Pelos seus frutos os conhecerão. Porventura se colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Irmãos, examinem, primeira forma de combater ou detectar esse tipo de pessoa que eu citei nas duas aulas. Examine as ações, não apenas as palavras. Para de olhar discurso, irmão. Olha fruto. Segundo ponto. Como que você detecta esse tipo de pessoa? Proteja, lute pela unidade, pela união, pela transparência, pela conversa, sabe, aberta. Vou te dar um texto bíblico, Efésios 4:3. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Evita conversa em secreto. Essas pessoas, você viu o padrão que eu te falei, essas pessoas têm conversas em secreto. E são nas conversas em secreto que elas ganham força e que Coré, Abirão e Datã junta 250. É que Absalão junta 200. É nas conversas em secreto. Segundo conselho para você combater
se um dia você encontrar uma pessoa assim, ou se você já encontrou, é você evitar conversa em secreto. Eu digo uma coisa para vocês, que eu tenho até um Spotify gravado aqui sobre isso, hein? Fofoqueiro só é fofoqueiro porque tem ouvido que ouve. Só tem conversa de divisão, de insubmissão, de rebelião, porque tem quem ouve. Porque o cara fala o que você quer ouvir às vezes, na hora. Você está triste na hora, você está nervoso, você está chateado com alguém da igreja, da liderança, não sei de quem. Aí o cara vem, a pessoa vem, o homem, a mulher, o Absalão, o Coré, vem e fala exatamente o que você está pensando, o que você quer ouvir. É os beijos e abraços de Absalão. Não dê ouvido para aquilo que não edifica. Esse tipo de pessoa, se não tiver quem escuta, ele não prospera. Satanás não prospera no intento dele de causar divisão. Terceiro ponto. Confronte. Vou falar de novo. Confronte a manipulação com verdade e humildade, né? E humildade também, pelo amor de Deus. Mas confronta essa manipulação com verdade e humildade. Eu vou ler para você um texto aí, vou te dar mais um texto. Você viu? Cada um eu te dei um versículo, né? Vou dar aí, anota aí, 2 Timóteo 2, 24 ao 26. 2 Timóteo 2, 24 ao 26. A palavra do Senhor diz assim: o servo do Senhor não deve viver para contender, mas sim, deve ser gentil com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que se libertem do laço do diabo, que os mantém cativos, sujeitos à vontade dele. Confronta com amor, visando restauração. Confronta com amor, olha, deixa eu te falar, não fala isso comigo, não quero ouvir. Ah, mas tem gigante na terra, tem problemas, tem dificuldades, tem... Aqui, deixa eu te falar um negócio. O que você vai fazer para ajudar? Pergunte uma pessoa qual que é a solução que você acha que tem. Qual que é a solução que você propõe? O que você está fazendo para ajudar? Você já percebeu que a maioria dos críticos são os que menos trabalham? O que você está ajudando? Vamos lá, vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa? Vamos agir? Vamos trabalhar? Confronte com humildade, com respeito. Então, concluindo, as rebeliões bíblicas, né, de Números, Judas, revelou para a gente aqui, irmãos, estratégias de divisão que, igual eu falei com vocês, são atemporais, né? Não são só para agora, não foi só para aquele tempo. Por isso que quando a gente cita isso, parece que está falando de coisas agora. É porque o padrão é o mesmo, o comportamento é o mesmo, não muda. É o mesmo comportamento, é o mesmo padrão de todos. É sempre semear dúvida, manipular a emoção com carinho falso, usar terceiro para evitar exposição. É o mesmo, o padrão é o mesmo, não muda. Vai ano, vem ano, milênio vira milênio, é a mesma coisa. Semeia dúvida, manipula emoção com carinho falso, com amizade, usa terceiro para evitar exposição. Irmãos, membros da Viva Church ou não, sejam vigilantes. Sejam vigilantes contra divisores. Examine sempre o seu coração, meu irmão, para você não cair nas táticas dos rebeldes, na manipulação do rebelde. Examina. Cuidado. Cuidado. O Espírito Santo quer promover entre nós união.
Jesus não tem corpos, ele tem um corpo e nós somos membros deste corpo. Não tem como não ser unido, não tem como não estar próximo, não estar perto. Então essas conversas, essas táticas de divisões e tal, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Então seja vigilante contra esses divisores. Examina seu coração. Vou te dar mais um conselho? Posso te dar mais um conselho? Que eu já estou terminando. Mais um conselho? Desconfia, irmão, irmã, desconfia de Absalões. Absalões que sacrifica em público, mas trama em segredo. Desconfia, irmão. Desconfia de gente que é submisso em público e insubmisso em privado. Desconfia de Absalões, que dobra na frente de Davi, mas por trás divide o povo. Desconfia. A Bíblia fala em Mateus capítulo 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vou ler de novo. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Identifique os divisores quando você encontrar. Discirna as suas reais intenções. Confronte quando tentar te envenenar e não aceite. E deixa ele lá. Porque toda planta que o Pai Celestial não plantou, pode ter certeza que o próprio Pai vai arrancar. E se você vê arrancando, você já sabe por que foi arrancado. Eu espero que esse estudo, esse podcast, tenha também te ajudado, te dado ferramentas, aberto seus olhos, te dado direções para que você e eu não sejamos marionetes na mão de pessoas más intencionadas que não querem viver o Evangelho nem a sua palavra. Pelos frutos conheceremos. Eu sempre gosto de falar que a diferença do falso profeta e do profeta não são os sinais que ele opera, mas a mensagem que ele prega. Se a mensagem é de união, é de perdão, é de reconciliação, essa mensagem vem do Evangelho de Jesus. Inclusive, eu te convido a ouvir o podcast aí do perdão, se você não ouviu, os dois. Tem até 3, se fosse ter um terceiro, um bônus. Se a mensagem que você tem ouvido é de perdão, reconciliação e união, é a mensagem do Evangelho. Pela mensagem eu sei se é falso profeta ou se é profeta. E se a mensagem que você está ouvindo é de desunião, é de não reconciliação e não andar junto, não dê ouvidos. Fuja. Fuja dos 10 espias. Fuja de Coré, Abirão e Datã. Fuja de Absalão. Fuja de Judas. Fuja. Eu espero que essa aula tenha sido bênção para você. Talvez você não precise ouvir isso agora, mas se um dia você precisar, que essa aula possa ser um antídoto, um remédio para o seu coração. Eu quero terminar com uma oração, porque esse é um assunto muito sério, muito pesado. Espírito Santo, eu oro aqui agora com os teus filhos e eu peço a ti, Espírito Santo, promova unidade, graça, paz, promova unção, promova, Senhor, santidade, que
possamos estar unidos. Tira, Senhor, os espíritos divisores, tira as facções, tira, Senhor, os grupos, tira, Senhor, de nosso meio os manipuladores, os divisores. Arranca, Pai, converte-os a Ti, converte-os à Tua palavra, que ao invés de promover divisão, possam promover união. Pai, eu coloco diante do Senhor cada coração, não deixe que o inimigo distorça nenhuma palavra ou leve para um sentido que não foi falado, porque esse assunto, Senhor, o inimigo quer trabalhar para que as pessoas não aceitem, não entendam, não compreendam, porque assim ele continua colocando divisões. Então não deixa, Senhor, que nada seja distorcido no coração de ninguém, mas que possa haver restauração, edificação e graça. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, que vocês possam ser plenamente abençoados pelo Senhor e estamos aí seguindo firmes e ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus te abençoe.